amores, tudo bem com vocês? Finalmente o vídeo falando sobre o meio desfraude da Alice. Meio porque quem me acompanha nos vídeos diários, nos vlogs diários, sabe que a Alice ainda usa a fralda da noite. Porém, como muitas de vocês me pediram para poder gravar falando sobre o processo que, vamos dizer, que ainda está em andamento, então eu resolvi contar como está sendo até agora a nossa experiência. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá que eu vou dar também algumas dicas que me ajudaram bastante. Primeiro de tudo, algumas informações básicas para quem estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez. Primeiro de tudo, eu só comecei o desfraude porque a Alice vai começar na escolinha daqui a alguns dias, então eles pedem para poder a criança estar mais independente nessa parte de ir no banheiro fazer xixi e cocô. Então a gente começou a trabalhar esse processo tem mais ou menos uns 2, 3 meses. Eu sou péssima de conta, mas porque eu tô um pouco perdida no tempo, mas foi mais ou menos isso, uns 2, 3 meses atrás a gente iniciou nesse processo de desfraude. O processo da Alice é bem mais complicado. A Alice vai fazer 3 anos em novembro. E como eu estava dizendo, o processo da Alice é bem mais complicado porque ela ainda não fala 100%. Então é difícil, posso dizer que foi mais difícil no início. Eu confesso que eu duvidei, posso dizer assim, da capacidade da Alice e da minha capacidade também em ensinar ela a ir ao banheiro e sem ela falar. Só que assim, na primeira semana eu comecei levando ela de hora em hora no banheiro. Óbvio que uma criança não vai de hora em hora no banheiro, só que nessa primeira semana eu quis realmente mostrar pra ela que aquele lugar ali seria onde, a partir daquele dia, ela faria as necessidades dela. Então, uma semana antes, quando a gente decidiu, que foi meio que obrigada a fazer o desfraude, eu já começava a levar a Alice no banheiro quando eu ia fazer xixi, quando eu ia fazer cocô. E aí eu falava pra ela, ó, mamãe tá fazendo isso, mamãe tá fazendo aquilo, agora a mamãe vai limpar, agora a mamãe vai sentar, vai levantar, e eu falava tudo pra ela. E ela já ia no banheiro comigo. Quem é mãe aí sabe que criança sempre vai dentro do banheiro, você sempre vai ter uma companhia pra ir no banheiro, é sem igual. E aí eu comecei a introduzir pra ela as palavras xixi, cocô, e aí ela começou a relacionar as coisas, vamos dizer assim. E outra coisa também, quando eu ia fazer xixi, tipo assim, na hora que o xixi saía, eu ficava em silêncio, porque aí ela sentia, ela ouvia o barulho. É uma coisa meio estranha de falar, mas pode ter certeza que pelo menos no meu caso ajudou muito. Eu ficava meio, sabe, fazendo umas caretas assim, tipo que estava fazendo força, pra ela entender que quando é cocô é aquela coisa que fazia força. Quando é o xixi é aquela coisa que sentia o barulhinho de água, enfim. Foi uma ideia que eu tive e aí deu super certo. Bom, a Alice usa hoje o pinico. Eu confesso que eu dei uma exagerada, ou talvez não, porque eu apresentei os 3 modos pra ela. Que foi o modo do piniquinho normal, que foi o primeiro que eu apresentei pra ela, que assim que eu tive a noção que eu teria que começar o desfraude, foi a primeira coisa que a gente comprou, que é o vasinho, como eu vou deixar umas imagens mostrando aí pra vocês, que é esse vasinho rosinha. E, gente, na primeira vez que eu coloquei a Alice, vem filha, senta aqui. Mas essa menina deu um show, mas assim, foi um show de horrores. Ela ficou apavoradíssima. E aí vocês já imaginam a minha cabeça como tava, que eu tenho que tirar a fralda dessa menina em pouco tempo. E ainda ela falou, meu Deus, o que que minha mãe tá fazendo comigo? E aí eu já fiquei muito assustada, já de cara eu falei, não vou conseguir. E aí eu entrei em desespero, comecei a chorar assim, porque eu sou dessas. Eu comecei a desesperar. E aí o Luca, graças a Deus, me ajudou bastante, falou, não, porque como ele trabalha o dia inteiro, o desfraude seria pra mim, né? Claro que quando ele chegava à noite ele ajudava também, ele levava ela no banheiro, porém, 90%, vamos dizer assim, fui eu. E nesse tempo eu fiquei desesperada, porque e aí, o que que eu vou fazer?
E eu fiquei desesperada, e então eu fui pesquisar na internet, e aí eu vi que tem as outras opções, que é o redutor do vaso. Ok, vou comprar esse redutor, que é esse que eu estou mostrando pra vocês. E outra vez não deu certo. Eu sentei a Alice, ela ficou com muito medo de cair dentro do vaso, ela grudava em mim com todas as forças e não queria de jeito nenhum sentar no vaso com o redutor. Falei, ok, mais uma semana desesperadora. E nesse meio tempo, eu deixava ela um pouquinho com fralda, deixava ela sem fralda, só de calcinha, e aí ela fazia xixi na calcinha, enfim, um desespero. E aí passou outros dias, eu vi no site do Amazon esse suporte que eu tô mostrando pra vocês. Sim, talvez eu tenha sido exagerada, porém eu estava procurando todas as formas pra mim poder mostrar pra ela que aquele momento era da gente sair da fralda. E eu comprei esse suporte, paguei, se eu não me engano, muito caro, foi uns 35 €. Ok, chegou o suporte em casa, a Alice olhou assim, ficou toda feliz, eu falei, senhor, agora vai. E aí eu montei o suporte tudo, coloquei no vaso, ela olhou assim, ficou meio assim já. Aí eu falei, vamos sentar? E eu sentei no suporte pra ela ver, e aí eu fiz uma cara tipo que tava fazendo cocô, e aí ela olhando assim, sempre meio assustada, eu falei, vem, vamos fazer cocô. E aí até que enfim ela sentou. Só que ela viu esse suporte, esse último suporte, mais como um brinquedo e não como um objeto que iria ajudar ela. E aí toda vez que ela sentava, ela ficava pulando, ficava dançando em cima do suporte e o negócio não rolava. Então eu falei, ok, suporte de 35 € não valeu a pena. O que a gente teve que fazer? Voltar pro piniquinho, porque algum dos três teria que funcionar. Como o suporte ela tava mais brincando do que usando realmente, eu falei, ok, vamos dar uma afastada no suporte. E o que eu tive a brilhante ideia de voltar a usar o piniquinho, o rosinha que eu mostrei no início pra vocês, que eu falei, gente, porque a Alice, ela sempre que ela ia fazer o cocô, ela abaixava e ficava de coque. Então eu relacionei a posição dela com esse sentar no vasinho, porque era um pouquinho mais baixo, então ela seria mais ou menos a posição dela. E aí foi uma luta, e nesses 2, 3 dias que eu voltei tudo pro vasinho, pro piniquinho, a Alice teve uma prisão de ventre. A Alice nunca foi assim de fazer cocô todo santo dia, mas ela fazia cocô dia sim, dia não. E eu reparei que nesses 3 primeiros dias ela não tava fazendo cocô. Só que aí, no primeiro que a gente voltou pro vasinho, ela não fez cocô durante todo o dia. E à noite, quando eu coloquei a fralda, ela fez cocô na fralda. Assim que eu coloquei a fralda, ela correu e fez cocô na fralda. E aí eu falei, acho que temos outro probleminha que seria o cocô. Mas graças a Deus, no outro dia eu dei um chazinho pra ela e no outro dia ela voltou mais ou menos regulada o cocô. E deu tipo umas 7 horas da noite, eu falei, não, eu não vou colocar a fralda agora, eu vou esperar mais um pouquinho, porque até então ela não tinha feito cocô. E aí ela ficou meio assim, ela começou a chorar. Eu falei, ela tá querendo fazer cocô, porque ela chorava e apertava a barriguinha. E aí eu falei com ela, senta, senta no vasinho, que pode fazer cocô no vasinho também, porque até então ela tinha feito só o xixi. E aí eu acho que ela já tinha pensado assim, o xixi é só no vasinho, o cocô vai ser na fralda. E aí eu, não, senta pra fazer cocô, e fazia as caretas, né, faz cocô, e mostrava pra ela, senta no vasinho, porque ela não falava xixi nem cocô. E aí ficamos desse jeito até que enfim ela conseguiu fazer cocô. E aí eu mostrei pra ela, quando ela fez cocô dentro do vasinho, eu mostrei pra ela, olha, você fez cocô. E aí na hora também, o Lucas já tinha chegado do serviço e todo mundo fez festa, ela ficou toda. E como vocês sabem, toda vez que ela faz alguma coisa de especial, geralmente a gente faz yes, que ela gosta demais, então aí eu já associei a coisa. Eu não dei gritos, assim, espalancados pra ela não assustar, mas eu falei, yes, brava, brava. E aí fui, dei yes nela, ela fez com yes com o papai também. Foi uma coisa muito boa. E aí eu fiquei mostrando pra ela, ó, esse é o cocô, você fez cocô. E aí ela
realmente ela queria tocar no cocô, mas eu falei, não pode tocar. Aí ela deu uma afastada e o cocô foi concluído. Então o xixi, depois que a gente voltou todo o processo de adaptação com o piniquinho, ela fez o xixi em um dia e no outro dia ela fez o cocô, no outro dia à noite. Mas assim, foi bem tenso essas semanas de onde ela vai fazer, onde que seria o melhor para ela. Mas eu aconselho, eu não me arrependo de ter mostrado as 3 opções para ela, porque assim foi uma coisa que ela decidiu. Então ela se sentiu mais confortável no piniquinho, de apoiar no chão, que ela sente os pés dela apoiados no chão, então para ela foi o melhor. Agora eu vou falar para vocês algumas dicas que me ajudou bastante, que, como eu já falei no início do vídeo, a primeira delas foi sempre levar a Alice comigo no banheiro para falar para ela que eu tô fazendo xixi, que eu tô fazendo cocô. Outra coisa também que me ajudou bastante foi mostrar para ela desenhos. Aqui, infelizmente, eu não tenho muita facilidade com livros, mas televisão, graças a Deus, internet está aí para isso e ajudou bastante. Não tem também muitas musiquinhas relacionadas com fralda, com piniquinho, mas eu achei umas 2 ou 3. Eu vou tentar procurar o link e deixo aqui embaixo pra vocês. E na primeira semana que eu tava assim, iniciando o processo, eu sempre, todo santo dia, mostrava pra ela esses desenhos que tem o bebezinho, que vai no vaso, que faz xixi, que faz cocô, pra já começar a relacionar, porque assim, pra mostrar pra ela que todas as pessoas vão no banheiro, que é uma coisa normal. Então, assistir os desenhos ajudou também bastante. E por fim, óbvio que eu vou falar pra vocês que tem que ter paciência, que tem que ter muita calma. Nas primeiras semanas a Alice fez uns 2, 3 xixis fora na calcinha. E aí eu falava com ela, nossa, tipo assim, com uma cara de nojo, mas não, como eu posso dizer, não exageradamente. Porém, eu falava com ela, nossa, olha, você tá toda molhada, e agora? E aí eu deixava uns minutinhos, sabe, pra ela sentir que ela tava molhada, que não era uma sensação boa. Graças a Deus esse desfraude foi no verão, aqui no verão da Itália, e eu conseguia deixar ela só de calcinha, que é uma outra coisa que eu acho muito favorável também, é deixar a criança só de calcinha, porque aí naquela correria, vamos no banheiro? Você já tá ali, só tira a calcinha e já tá ok. E a gente também tá trabalhando ainda a Alice ir no banheiro sozinha e tirar a roupa. Eu ainda tenho que ajudar ela, porque, gente, ela tem uma bundinha muito gordinha. E aí ela aprendeu a tirar a calcinha só na parte da frente. E se toda vez ela tira a calcinha na parte da frente, ela vai rasgar a calcinha, porque ela faz muita força pra tirar a calcinha na parte da frente, e aí fica a parte de trás grudada na bunda, e aí rasguei a calcinha. Eu já joguei 2 calcinhas fora porque ela faz muita força na hora de tirar e tipo descostura, mas enfim, é uma coisa que a gente ainda tá trabalhando. Como eu falei pra vocês, a gente não tá 100% com desfraude, mas como muitas de vocês pediram, eu vim compartilhar minha experiência. E por fim, essas últimas 2, 3 semanas a Alice começou a falar xixi, cocô. Na verdade tem hora que ela fala xixi pros dois e aí ela vai mas na cabeça dela eu acho assim, que primeiro ela vai fazer xixi e depois o cocô. Então ela, mamãe, xixi, xixi. E aí eu já faço festa, sabe? Tipo, vambora, corre, corre, corre. E ela fica toda feliz e corre pro vasinho. Então, graças a Deus, é igual eu tô falando pra vocês, tem que ter paciência, não se desespere. E se eu posso dar essa dica, uma coisa, deixa a criança mostrar pra você que ela tá pronta para o desfraude, porque a Alice, ela não estava pronta para o desfraude, como eu falei para vocês, ela ainda não falava, mas também não dá para subestimar, acho que é assim que é a palavra, as crianças, porque, gente, essas pessoinhas são muito inteligentes, são muito espertas. Eu coloquei na minha cabeça, a Alice não vai conseguir de jeito nenhum no banheiro, porque ela não sabe falar, só pelo simples fato dela não saber falar. Mas aí eu vi um outro vídeo de uma moça falando, e aí, gente, eu fui pesquisar esse negócio. Como fazer o desfraude sem a criança falar. E veio um monte de coisa pra mim sobre autismo. Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Senhor Jesus. E aí eu encontrei um vídeo, se eu não me engano era de uma pediatra, eu nem lembro mais como que era o nome do vídeo,
falando que a gente pode sim começar a fazer o desfraude sem a criança falar. E ela ainda no vídeo ela fala, será que pra gente poder entender as nossas crianças, elas precisam falar com a voz? E aí eu fiquei meio assim, porque a Alice, tudo que ela vai querer, que ela quer fazer, ela indica. Então eu falei, muito interessante, porque aí no início, quando ela não tava querendo fazer xixi e cocô, ela me puxava pela mão e me levava até o vasinho. Então eu falei, relacionei as duas coisas, então eu falei, aquela ali tinha razão. Então é uma coisa que eu digo pra vocês, não, eu acho que é essa a palavra certa, não subestimar a sua criança, porque o meu processo foi assim meio que forçado, porque ela tem que ir pra escolinha e lá eles não aceitam com fraldas. Mas eu posso dizer que foi uma coisa muito boa essa pressão, porque deu certo. A Alice hoje consegue me chamar pra ir no banheiro e aprendeu duas novas palavras, que é xixi e cocô. Mas enfim, meus amores, esse foi o meu vídeo. Perdoem se ficou muito grande, espero que vocês tenham conseguido tirar proveito de alguma coisa da nossa experiência. Depois também, se vocês quiserem, eu volto pra contar como foi a experiência da noite. A fralda da noite eu estou ainda tentando segurar um pouco, porque a Alice ainda toma leite pra dormir e toma leite de madrugada. Então, a primeira parte desse processo será tirar o leite da madrugada para ver se ela economiza o xixi só pro dia seguinte. Mas é outro processo que eu vou dar uma esperadinha, porque tem muita coisa nova chegando na vida dela agora, então eu vou dar uma acalmada, senão é muita coisa. Claro que a gente não pode subestimar as crianças, porém também não pode jogar um rio de novidades em cima da cabeça da criança. Pelo menos eu penso assim, né? Mas enfim, espero que vocês tenham tirado proveito de alguma coisa do vídeo. Não se esqueça de dar joinha, deixa aqui nos comentários alguma experiência, alguma dica também pro desfraude que vocês gostariam de compartilhar comigo e com as outras meninas também. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um big beijo, fiquem com Deus, amo vocês, tchau!